adoçantes podem acelerar o declínio cognitivo? Vamos falar mais sobre isso? Bom, pessoal, meu nome é Samir, sou médico, anestesiologista, profissional de educação física, faço divulgação científica aqui nas mídias sociais e trago reflexões sobre ciência, saúde e sociedade. Pessoal, recentemente saiu um estudo numa importante revista científica da área médica, né, a Neurology, de um grupo brasileiro que encontrou uma associação entre consumo de adoçantes artificiais e naturais de baixas calorias com a aceleração do declínio cognitivo. Isso deu o que falar nas mídias sociais. Trago aqui a minha contribuição em termos de análise, não só do estudo, mas de todo o contexto envolvido, pensando em medicina baseada em racionalidade, tá bom? O estudo foi uma corte prospectiva, tá bom? Que teve duração de 8 anos. Se não me engano, o N foi bem alto, tá bom? 12.772 pessoas, o que dá ali um poder estatístico bem bacana, e o poder temporal também. 8 anos de estudo é um tempo considerável, e que tem alguns fatores legais, como, por exemplo, tentar separar faixas de consumo para pensar em dose e resposta, por exemplo. Uma análise que me pareceu adequada do ponto de vista estatístico, principalmente pelo uso de modelos lineares mistos para avaliação dessas associações, tá bom? Mas a gente tem que deixar claro que, infelizmente, o estudo, como boa parte dos estudos, apresentam limitações. Mas as limitações desse estudo em si, de fato, colocam em xeque a questão da causalidade que poderia existir. Mas eu vou fazer uma reflexão um pouquinho mais pesada num segundo momento em relação a isso. A gente já sabe que estudos de corte não são adequados, quando pensamos de forma geral, para falar de causalidade. Entretanto, o simples fato do estudo ser um estudo de corte não deve ser avaliado como um estudo ser ruim e inadequado. Nessa questão, pensar no declínio cognitivo relacionado ao consumo de adoçantes, o estudo de corte é sim um bom modelo para ser utilizado, tá bom? Principalmente porque muitos efeitos colaterais precisam de tempo longo de exposição e boa parte dos estudos clínicos randomizados, infelizmente, não ultrapassam 2 anos de duração, o que seria possivelmente um fator limitante para a gente avaliar essa questão. Então, quando as pessoas fazem a crítica baseada simplesmente no estudo ser um modelo de corte, nós devemos ficar com o pé atrás em relação a isso. Lembre-se, tá bom, pessoal? Lembre-se, nós estamos falando de uma análise de via negativa, fatores de risco associados a um possível comportamento. E para a via negativa, o ônus da prova é menor. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cobrar um ônus da prova extremamente elevado quando se trata de via negativa. Não devemos tratar um estudo que fala sobre fatores de risco de uma exposição, por exemplo, como, igualmente, né, pensando em prova de eficácia, como a eficácia de um tratamento medicamentoso. São coisas diferentes. O ônus da prova para a via negativa é menor, e aí quando a gente fala de um comportamento pensando num fator de risco, o estudo de corte prospectivo bem feito é um modelo adequado. O que aconteceu nesse estudo é que ele tem umas limitações que realmente pode comprometer essa análise, tá bom? Por exemplo, a análise do consumo de adoçantes foi feita através de um questionário de frequência alimentar, e a gente já sabe que esses questionários apresentam importantes limitações, principalmente porque são sujeitos a viés de memória, subnotificação, e como no estudo ele foi feito só no baseline, ele não considera a mudança do padrão alimentar ao longo do tempo. E isso é perfeitamente possível em uma pessoa durante 8 anos. Então isso já é um fator que por si só já é bem importante em termos de limitação. A gente também tem que pensar que, embora tenha sido usado análise multivariada e alguns ajustes, ainda assim a confusão residual é possível, porque é bem comum a gente ver populações que consomem mais adoçante terem problemas como diabetes e obesidade, os quais também estão relacionados à aceleração do declínio cognitivo. E isso por si só já é um fator limitante importante que a gente deve ter o pé atrás. Após a seleção da amostra, houve exclusão de uma parte de pessoas porque tiveram dados ali incompletos, e isso favorece um tipo de viés que é o viés de seleção. Isso também pode comprometer ali
os achados em termos de eficácia do que foi o que foi achado em termos do que foi estudado, perdão, não de eficácia, do que foi estudado ali em relação ao fator de risco. O viés de seleção, infelizmente, ele acaba pesando em termos de análise de um estudo, tá bom? E ainda a gente tem que pensar nas limitações da avaliação que foi feita do ponto de vista neuropsicológico, que é baseada em questionários e métodos padronizados, né, que avaliam as diferenças através de Z-scores, mas pequenas diferenças de Z-scores não significam diferenças do ponto de vista clínico. Ainda, os resultados que acharam ali, né, que foi encontrado em relação à associação do consumo de adoçantes com a aceleração do declínio cognitivo foi relativamente muito pequeno, e isso nos leva a crer que a significância clínica seja pequena ou nula, ou questionável ainda, tá bom? Por fim, existiu uma coisa bem curiosa que nos leva também a ter o pé atrás. O fenômeno da interação, quando a gente pensa em fisiologia médica, é muito raro, e não haveria motivos plausíveis para jovens adultos terem aceleração do declínio cognitivo com o consumo de adoçantes, mas pessoas idosas que, teoricamente, acima de 60 anos, são mais frágeis, inclusive do ponto de vista neurofisiológico, não terem um problema. Então isso ficou meio estranho, porque se fosse para ter uma diferença importante, seria numa população que está mais desprotegida do ponto de vista neuropsicológico, tá bom? Então isso nos leva a crer que talvez o resultado possa ser encontrado ao acaso, ou que os fatores limitantes ali, incluindo os vieses, possa ter influenciado para esse achado. Por isso a gente tem que ter cautela. Mas a cautela não vem só desse estudo, a cautela vem de outros estudos que já demonstram resultados inconsistentes dessa associação. Alguns estudos, inclusive o modelo animal, mostram resultados positivos, outros negativos, e quando você vai colocar isso ali numa análise, por exemplo, numa análise de Rio, né, dos critérios de Rio, a maioria dos critérios não são preenchidos, o que torna pouco provável que essa associação de fato seja uma causalidade, né? Mas aqui eu vou fazer um alerta que deve ser considerado pensando em medicina baseada em racionalidade. Nós não temos evidências de qualidade sobre a prova do uso de adoçantes para redução da obesidade e diabetes, ou seja, a prova de eficácia não existe. Embora os prováveis riscos do consumo de adoçante não tenham uma relação de causalidade tão bem estabelecida, e é bem provável que não exista, ainda existe a possibilidade. E se você não tem uma prova de eficácia do benefício do uso, talvez não seja interessante você ficar utilizando adoçante à torta e à direita mesmo. O risco é pequeno e hipotético, mas o benefício não foi comprovado. Evidentemente, os adoçantes podem sim ser consumidos, mas quando a gente pensa numa indicação de um profissional de saúde, é secundária, tá bom? Porque a indicação primária seria não consuma açúcar, já que os adoçantes não têm prova de eficácia em relação ao que se propõe. Agora, na incapacidade de eficácia em um gosto doce, talvez uma indicação secundária sobre, então, consumo o mínimo possível de adoçantes em sua dieta, talvez fosse aceitável. Mas o que eu tenho visto, na verdade, é que as pessoas ignoram essas questões e não pensam em todo o sistema e toda a racionalidade. Nós temos uma tendência de mostrar que não há problema do consumo de adoçantes, mas isso não é uma certeza absoluta. E diante da inexistência da prova de eficácia, a cautela é sempre importante.